Você sabia que um único momento pode mudar toda a história de uma carreira? Em um segundo, Will Smith se viu no centro de uma polêmica global e sua imagem pública, construída ao longo de décadas, foi desfeita ao vivo diante do mundo inteiro. O que parecia ser apenas uma reação impulsiva a uma piada se transformou em um episódio histórico, cujas repercussões foram além do tapinha na cara de Chris Rock. Em apenas alguns segundos, sua carreira foi repensada, sua imagem reconstruída e a percepção pública sobre ele foi transformada para sempre. O que será que esse lapso de tempo realmente significou? Vamos explorar juntos como um ato espontâneo e irreversível redefiniu um ícone do cinema. Às vezes, tudo o que separa o comum do extraordinário é um lapso. Aqui, cada detalhe importa. Bem-vindo ao Lapsus do Tempo, onde um instante muda tudo. Era 27 de março de 2022 e Will Smith estava vivendo um dos momentos mais esperados de sua carreira. Depois de uma jornada de mais de 30 anos em Hollywood, ele estava ali, finalmente sendo reconhecido por sua atuação em King Richard, Criando Campeãs. O prêmio de melhor ator seria a consagração definitiva para o ator que já havia feito história com sucessos em filmes como Independence Day, Men in Black e A Procura da Felicidade. Ele representava não apenas o talento, mas também a evolução de um ator que foi de comediante a símbolo de liderança, sendo admirado por fãs ao redor do mundo. A noite estava carregada de expectativa. Will Smith já era um ícone, mas naquele Oscar ele seria o grande vencedor. O prêmio representava a realização de um sonho e a confirmação de sua competência artística em um mundo cinematográfico competitivo. No entanto, o que ninguém imaginava, nem mesmo ele, era que aquele seria o momento que mudaria sua trajetória de uma forma completamente inesperada. O Oscar deveria ser o auge de uma carreira brilhante, mas ele se tornaria o cenário de um evento que transcendeu os limites da premiação, com consequências globais. Tudo começou com uma piada de Chris Rock, o comediante que já era conhecido por seu humor ácido. Ao fazer uma piada sobre o cabelo de Jada Pinkett Smith, esposa de Will, Chris se referiu a ela como G.I. Jane, uma alusão à personagem de Demi Moore que tinha a cabeça raspada. A piada foi feita sem saber da luta pública de Jada contra a alopécia, uma condição autoimune que causa queda de cabelo. Para muitos, o comentário foi inofensivo, uma piada típica de premiação, mas para Will Smith tocou um ponto sensível. No início, Will parecia estar rindo, o que inicialmente gerou uma sensação de alívio na plateia. Mas ao olhar para sua esposa, que estava visivelmente incomodada, o clima mudou drasticamente. O riso de Will logo se transformou em raiva. Ele se levantou, caminhou até o palco e, diante das câmeras de todo o mundo, deu um tapa em Chris Rock. O impacto foi ouvido ao vivo em todos os televisores e nas redes sociais. O teatro ficou em silêncio. As reações imediatas eram de confusão, e o mundo inteiro aguardava a resposta. Aquele momento, aparentemente espontâneo, foi um divisor de águas. O ato impulsivo de Will Smith, que antes era um homem admirado por sua postura ética e profissional, transformou a cerimônia do Oscar em um dos episódios mais comentados de toda a história do evento. Aquele tapa ao vivo simbolizou não só uma reação a uma piada, mas também a pressão emocional que o ator carregava por sua esposa e as expectativas que ele tinha como figura pública. Nos minutos seguintes, a repercussão foi gigantesca. A plateia estava em estado de choque. Alguns se perguntavam se aquilo era parte do show, uma encenação, mas logo perceberam que a situação estava fora de controle. Chris Rock, por sua vez, tentou minimizar a situação, mas a tensão no ar era palpável. Enquanto isso, Will Smith voltava a seu lugar e, com a voz tremendo de emoção, gritou para Chris Rock: "Deixe o nome da minha esposa fora da sua boca." Na verdade, ele gritou um palavrão nesse momento,
mas não vem ao caso. O que deveria ser uma celebração de talento e conquistas passou a ser marcada por essa agressão ao vivo. Para muitos, aquela cena foi um reflexo do profundo sofrimento que Will sentia pela esposa, mas também levantou questões sobre os limites de uma reação impulsiva. Como um momento de raiva, motivado por uma situação pessoal, poderia impactar tanto uma carreira de décadas? E mais importante, como o público reagiria a um ato tão agressivo vindo de um dos rostos mais familiares e adorados de Hollywood? Will, em um gesto de emoção crua e pessoal, deu ao mundo uma visão de seu próprio conflito interno. Essa reação impensada, que parecia motivada por uma causa justa, também levantou dúvidas sobre a linha tênue entre defender a honra e ultrapassar limites aceitáveis, especialmente em um evento mundialmente televisionado. Logo após o incidente, as redes sociais começaram a reagir de maneira viral. Memes, posts, debates acalorados sobre o que era aceitável e o que não era começaram a surgir. Para muitos, Will Smith se tornou o herói protetor da sua esposa, defendendo-a de um ataque público. Mas para outros, ele se tornava o vilão de uma noite que deveria ser de glória. O impacto não se limitou à percepção pública. Grandes marcas começaram a revisar suas parcerias com o ator. Empresas que haviam trabalhado com Will Smith durante anos começaram a reconsiderar sua associação com ele. A própria academia se viu pressionada a tomar uma decisão firme diante de um evento que não poderia ser ignorado. Will Smith foi banido de futuras edições do Oscar, uma decisão histórica e contundente que reforçou a gravidade do incidente. Sua vitória naquele Oscar, embora válida, passou a ser ofuscada pela violência ao vivo. A carreira de Will Smith parecia estar em uma encruzilhada, e o ator enfrentava o desafio de reconquistar a confiança de seus fãs, colegas de profissão e da própria indústria cinematográfica. Mais do que um prêmio, aquele Oscar se tornou um símbolo de um incidente que alterou o curso de sua trajetória profissional. Will Smith sempre foi visto como um símbolo de superação, alguém que construiu sua carreira longe das polêmicas e do escândalo. Mas aquele tapa fez com que a imagem que ele havia cuidadosamente criado ao longo dos anos fosse repensada. Ele passou de um modelo de comportamento admirado para um homem que havia deixado a raiva tomar conta dele em público. Isso trouxe uma mudança nas relações com seus fãs, muitos dos quais se sentiram desconfortáveis com a forma como o ator lidou com a situação. Esse momento também provocou um debate público sobre como figuras públicas, como Will Smith, devem lidar com suas emoções e como o comportamento delas afeta não só suas carreiras, mas também as expectativas de seus seguidores. A ideia de que ele poderia ser visto como um herói por defender sua esposa foi rapidamente substituída pela dúvida sobre até que ponto a violência, mesmo motivada por um impulso emocional, é aceitável. O incidente de Will Smith também trouxe à tona uma reflexão global sobre a cultura do cancelamento, onde ações impulsivas e impensadas podem resultar em consequências duradouras, muitas vezes sem espaço para arrependimentos ou segundas chances. A pressão de manter uma imagem pública intacta nunca foi tão alta. A Academia de Cinema, depois do incidente, se viu pressionada a tomar uma posição firme. Não demorou muito para que surgissem discussões sobre os limites de comportamentos aceitáveis nas cerimônias de premiação. Will Smith, apesar de ter sido premiado com o Oscar de melhor ator, viu-se em uma situação delicada, com a academia decidindo que ele não poderia comparecer à próxima cerimônia. Mais do que uma mancha na noite do Oscar, o episódio teve repercussões em outras premiações. Will foi afastado de várias cerimônias de premiação e o episódio passou a ser usado como referência para discussões sobre o comportamento de artistas em eventos públicos e os limites do que é aceitável. Além disso,
o incidente também fez com que outros artistas repensassem o modo como lidam com situações de conflito em eventos públicos. Para a indústria do entretenimento, aquele tapa foi um marco que redefiniu a forma como figuras públicas devem se comportar, mesmo diante de provocações. Will Smith, após o episódio, enfrentou um longo período de reflexão. Ele se afastou da mídia, se desculpando publicamente pelo incidente e refletindo sobre suas atitudes. A sociedade em geral, no entanto, estava dividida. Alguns viam o gesto como uma reação legítima à piada, outros o viam como um erro de proporções gigantescas. A questão era: seria possível para Will Smith voltar a ser o homem que todos admiravam antes? A resposta veio com o tempo, com o próprio Will tentando reerguer sua imagem e recuperar sua posição na indústria. Mas o caminho seria longo e tortuoso. Ele precisava mais do que desculpas, precisava de um verdadeiro processo de redenção. O que antes era uma carreira promissora e sem grandes contestações, agora se via marcada por um incidente que repercutiu por meses. O que aprendemos com esse episódio? O impacto de um simples lapso de segundos foi imenso. A carreira de Will Smith foi irreversivelmente afetada, mas ele não foi o único a ser transformado por aquele tapa. O mundo inteiro assistiu ao ato e, com isso, os valores sobre comportamento, respeito e reação emocional foram discutidos em esferas mais amplas. O que parecia ser apenas um ato impulsivo de defesa acabou se tornando uma lição para todos nós sobre a importância do autocontrole. O impacto foi profundo não só na carreira do ator, mas também no público e na própria indústria. O lapso de segundos, uma reação visceral, tornou-se um divisor de águas para Will Smith e para a percepção que o mundo tinha dele. E isso, meus amigos, nos lembra de como um simples momento pode mudar tudo, para bem ou para mal. Will Smith, em 2022, não apenas ganhou o Oscar, ele também se tornou um símbolo da fragilidade humana diante de um mundo que espera a perfeição de suas estrelas. O que poderia ser apenas um erro de julgamento se transformou em uma lição para todos nós. Às vezes, o destino de uma carreira, de uma vida, está no impacto de um único segundo. E no caso de Will Smith, esse segundo foi o suficiente para mudar tudo. Gostou do conteúdo? Então deixe seu like, é muito importante para o canal. E se inscreva para ficar por dentro de mais assuntos como este. E compartilhe com aquela pessoa que também gosta de vídeos assim. Lapsos do tempo, onde um instante muda tudo. Porque o mundo não mudou só por grandes planos, mas por pequenos momentos que ninguém viu chegando. Aqui, cada segundo conta.